Beleza. Gente, então, essa live de hoje é uma live de tira dúvidas da nossa segunda aula do workshop. Amanhã cedo sai a terceira aula. E eu quero começar agradecendo todos os comentários que eu recebi lá. E que eu tenho recebido aqui também, muito carinho, muito reconhecimento. E eu tenho muita gratidão por isso, viu, gente? Pela confiança. E vamos seguindo junto, vamos aprendendo juntos. Gente, eu recebi muitas perguntas. E aí, o que eu vou fazer? Eu não vou ficar projetando aí, senão eu perco tempo, tá? E eu vou tentar responder todas. Se não der, né, a gente vai conversando em outros momentos. De todo modo, se for surgindo perguntas durante a live, você pode vir aqui, ou aqui, ou aqui, em algum lugar por aqui. Vai ter uma interrogação. E aí você pode deixar aí uma pergunta, porque se der tempo de eu responder todas, né, de quem me mandou lá na caixinha no Stories, que são as prioridades, eu ainda poderia responder mais algumas aqui. Vamos ver como é que as coisas vão fluir. Vocês sabem que eu falo muito, mas é isso. Então, primeira pergunta. Janaína, em salas heterogêneas, quanto ao ponto de partida, né? Como escolher uma trajetória que atenda a todos? Então, o que ela está falando aqui? Lá no nosso método 4FE, ela chegou no momento do ponto de partida, viu o nível de conhecimento dos alunos, qual que era, e aí ela quer saber agora, sabendo, a partir da avaliação diagnóstica, sabendo o que cada um sabe, sabendo o nível de entendimento dos meus alunos, como é que eu desenho a trajetória? A trajetória, né, a explicação da trajetória está na aula de amanhã, mas vocês já entenderam que a trajetória nada mais é do que o seu planejamento da aula, aquilo que você vai dar na aula, aquilo que você vai ministrar, como você vai organizar a sua aula, tá? Então, beleza, Janaína, eu sei onde eu quero chegar, eu sei onde é que é o meu norte, mas no meu ponto de partida existem muitas discrepâncias, né, no conhecimento dos alunos. Esse é o grande lance de ser professor. Esse é o grande desafio de ser professor. É que a gente está numa sala com diferentes tempos. Eu já li aqui num outro momento, numa live minha, um conto que eu falo dos 1000 relógios. Então, cada jovem, cada criança tem um nível de conhecimento sobre aquele determinado assunto, sobre aquele determinado tema. E você sabe onde você quer chegar, mas cada um está partindo de um ponto A diferente para chegar naquele ponto B. E cada um vai chegar num tempo diferente naquele ponto B. E aí o que você faz? Aquele que já chegou vai esperar o anterior? Ou você já vai apresentar o ponto C? Como é que isso vai acontecer? Uma coisa é verdade. Se você estiver diante de um obstáculo, você pense sobre você, a sua vida, tá? Se você estiver diante de um obstáculo que lhe pareça intransponível e que você rema, mas você não consegue nem pequenas vitórias, existe grande chance de você se desanimar, de você passar a sentir que você não é capaz. Isso afetar o que a gente chama de sentimento de competência. Eu costumo dizer que mais importante na educação não é desenvolver competência, é desenvolver o sentimento de competência. É você acreditar, é você sentir, perceber que você é capaz, né? Só que, diante de um obstáculo muito grande e muito difícil para você, se não for ao longo do período, se você não conseguir ao longo do período ir ganhando essas pequenas vitórias, existe muita chance da desistência. Isso acontece com você, isso acontece comigo, isso acontece com qualquer pessoa. Então, se o aluno não tiver dentro da sua sala de aula essa oportunidade de ir ganhando ali aqueles pequenos reconhecimentos, de se desenvolvendo para ele ganhando força e ganhando estrutura emocional, estrutura cognitiva para chegar onde você quer chegar, a coisa tem grande chance de ficar parada no meio do caminho. Então pense, não pode ser uma barreira que pareça intransponível demais e que até chegar a ela ele não tenha pequenas vitórias. Ele precisa ir tendo pequenas vitórias para ele ganhando força emocional. E o segundo ponto é que se é uma coisa que já é extremamente
lugar comum para mim e é tudo que aparece na sala de aula todos os dias, do mesmo modo eu vou desistir daquilo ali. Porque é só isso que você tem para me ensinar? Sabe, não vai passar disso aqui? Para que eu tô vindo aqui? Para que eu tô prestando atenção? Então tem duas coisas que são importantes na educação, são fundamentais na educação. É você oferecer um ensino que seja suficientemente desafiador para gerar engajamento e que seja também suficientemente possível, tá? Ainda que o aluno tenha que ralar e ralar e ralar para chegar. A ralação não é o problema. Ralar tem que ralar mesmo. Se não tá tendo nenhuma ralação, o trem tá errado. Agora, é preciso ser alcançável. E muitas vezes, se a gente, como vocês viram lá no vídeo, né, aquela questão do... Eu não sou a maior fã do Vygotsky não, tá, gente? Mas aquela ideia da ZDP, naquela forma dos círculos concêntricos, eu acho ela muito didática. Por isso que eu trago ela, tá? Mas eu não sou vigotisniana, sei lá, nem sei como é que se fala isso. Não sou. Mas eu estudo, né? Eu tenho que estudar até para dizer que eu não sou. Mas o conceito de ZDP é um conceito que eu gosto. E naquela perspectiva dos círculos concêntricos mais ainda. Então, se o aluno não tem aquela base necessária, não dá, ele não vai subir a montanha, tá? E aí tem até uma outra pergunta que eu vou adiantar antes de terminar essa, que eu não terminei de responder essa, tá? Uma pessoa perguntou como trabalhar a ZDP no ensino superior com alunos fora do alcance. E aí você não precisava nem colocar esse ensino superior, tá? Porque seja no ensino superior, seja na educação básica, a única forma de trabalhar com alunos que estão fora do alcance é dando a eles a base que eles precisam para chegar. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu trabalhei 6 anos com gestão universitária. Eu fui diretora acadêmica adjunta. E se tem uma coisa que me cansou, meu povo, eu vou dizer para vocês. É professor de ensino superior lamuriando, chorando, reclamando que meu aluno não sabe ler, meu aluno não sabe matemática, meu aluno não sabe não sei o quê, meu aluno não sei... Meu povo, vamos em frente. Que os alunos estão tendo uma formação básica precária, isso nós estamos sabendo. Agora, esse é o aluno que você tem, então esse é o aluno que você tem que ensinar. Você vai mandar ele para fora da universidade? Você vai mandar ele para fora da faculdade? Você não vai fazer isso. Então, faça alguma coisa que adianta. E o que você tem que fazer? Sim, você vai ter que ensinar matemática. Você, o doutor em engenharia metalúrgica, que trabalhou nas maiores empresas e que é reconhecido como o cara que construiu a ponte, você que é o neurologista, que escreveu um livro internacional, que fez o pós-doc em Oxford. Uau! Você vai ter que ensinar matemática, você vai ter que ensinar língua portuguesa, é isso. Porque se você vê o seu trabalho como professor como uma função, uma vocação, e você quer ensinar a todos os alunos, e você não tem nesse momento o poder de mudar a educação básica, é isso que você tem que fazer. Por mais cansativo que seja, então você vai adaptar o seu planejamento, vai trazer essas questões básicas e vai ajudar aquele jovem. Isso parece absurdo, por exemplo, num curso de medicina, né? A pessoa demora tanto para passar em medicina e entra alunos com problemas de formação básica. Medicina acontece menos, justamente porque é um curso difícil de passar, mas acontece também. Então, assim, gente, a gente tem que tomar a decisão. Eu tomo a decisão de que eu vou ensinar o aluno que eu tenho, então eu paro de ficar sofrendo, paro de ficar vivendo nesse nível de existência que tudo é muito pesado, tudo é muito injusto, tudo para mim, aí, na verdade, no fundo, isso só quer dizer uma coisa, o seu foco é só você. O seu foco é só o que você sente, é o que você está sofrendo, é o que você está passando. É só você, só tá falando de você. Entende? Então, assim, a gente tem que sair um pouco disso e se elevar para o nível maior de existência, que é essa existência espiritual que eu venho falando para vocês, que é a gente tentar compreender o mundo em sua profundidade. Entende? É a gente saber que a partir do momento que a gente escolhe,
que a gente toma uma decisão na nossa vida de ser um educador, é isso que a gente tem que ser. E não importa. Ah, mas eu só sou educador se chegar prontinho, do jeito que eu quero. Calma aí, a gente está falando de tigelas, a gente está falando de objetos, a gente está falando de quê? Porque eu estou entendendo que a gente está falando de ser humano. Né? É aquela perguntinha que eu faço. Você é professor de quê? Ah, Janaína, eu sou professor de biologia. Não, você é professor de ser humano. Então, gente, mas é uma escolha dura, árdua. Eu sei, eu passo por isso. E por quê? Porque isso é tudo muito bonito, né? Mas no dia a dia, lá na sala de aula com os alunos, a gente é que sabe aquilo que a gente passa, né? Não é verdade? Mas a gente pode vencer. Então, como trabalhar com os alunos fora do alcance da ZDP? Você tem que dar a base que ele não tem para que ele consiga fluir na sua sala de aula, ok? Aí eu vou voltar para a pergunta 1, que era, né? Em salas heterogêneas, quanto ao ponto de partida, como escolher uma trajetória que atenda a todos? Uma estratégia que eu já ensinei aqui antes é a utilização de centros, tá? Então, vamos supor que você tenha conseguido organizar os seus alunos em 3 grandes grupos, tá? A gente pode colocar que esse grupo tá no nível, vamos dizer, A, um no nível B e um no nível C, ok? Deve estar espelhado, né? Ok? A, B e C. Vamos supor que no A você tem 10 alunos, no B você tem 3 e no C você tem 6. Pode acontecer isso também. Aí você vai criar estratégias de como é que você vai atender cada um desses grupos. Então, você vai ter um momento que você vai dar a aula mesmo para todos, tá? Todo mundo vai estar ali ciente de onde você quer que eles cheguem, né? E você vai dar as explicações e depois você vai sentar com um grupo específico para fazer um atendimento focado neles. Aí, os outros 2 grupos, se forem 3, né? No exemplo que eu estou dando, os outros 2 grupos vão ter que estar fazendo alguma coisa. Você vai passar uma atividade para eles. Atividade de aplicação, uma atividade prática. Só que aí, como esses 2 grupos também, por exemplo, se você for atender o A, esse B e C, eles têm níveis distintos, você pode passar também atividades distintas para eles fazerem, tá? Você vai explicar a atividade antes e vai deixar eles fazerem, vai explicar antes, vai deixar eles fazerem, e você vai ficar com esse grupo aqui atendendo eles. Essa é uma possibilidade de você conseguir essa diferenciação. Então, o que acontece? Eu pego o que existe para mim de melhor na teoria socioconstrutivista, né? E faço o meu filtro, faço a minha peneira. E a minha peneira, ela, né, eu faço mesmo, assim, não vou achando tudo que vão falando por aí lindo e achando que é a salvação da educação. Não vou fazer isso porque eu tenho 10 anos, mais de 10 anos de sala de aula e eu sei que não é assim. E eu acho legal essas ideias dos centros. Qual que é o grande problema do socioconstrutivismo? É que eles querem ensinar só com centro. Então, o tempo todo é centro, o dia inteiro é centro. O dia inteiro, ou tá no centro compartilhado, ou tá no centro guiado, ou tá no centro independente, o dia inteiro no centro. Então, assim eu acho exagero, tá? Acompanho bem de perto a aplicação disso e acho exagero. Agora, você fazer isso com 2 vezes na semana, ou eu não posso estabelecer isso 2 vezes na semana, até me arrependi de ter falado isso nesse momento, porque às vezes você é professor todo dia, no caso de pedagogia, às vezes você só é professor 2 vezes na semana mesmo, numa disciplina do ensino superior, ou de geografia, ou às vezes você só dá aula 1 vez por semana, então esquece isso que eu falei. O que eu quero dizer é o seguinte, você não precisa pegar todas as aulas, mas algumas aulas você pode atender um grupo, na outra outro grupo, na outro, e assim você vai fazendo isso, tá? Pode ser no início, na primeira meia hora ou na última meia hora. Você vai ter que ir criando essas estratégias, porque a verdade se você não conseguir fazer um atendimento focado, isso vai ser muito difícil esse desenvolvimento. Janaína, como é que eu vou fazer? E aí, como é que você vai apresentar isso para a turma? Você vai apresentar isso? Não, eu vou ficar com um grupo que está com mais dificuldade. Pelo amor de Deus, não vai fazer isso, tá? Eu vou ficar com o grupo A agora, eu vou ficar com o grupo B, eu vou ficar com o grupo C. Você não precisa explicar, esse é que está com a tarefa mais fácil, esse com a mais difícil, esse com a mediana. Às vezes o que você pode fazer, até aí talvez mais no ensino superior ou nos finais do ensino médio, aí você pode até elencar que
ó, esse aqui já que esses aqui já terminaram, eles vão fazer o desafio extra e tal, para também ter como se fosse uma meta, eu quero chegar lá, não pode ser como um desestímulo. Isso é que você tem que ter o cuidado na sua fala. Mas se eles receberem isso na perspectiva de terem uma meta para alcançar, aí tudo bem, tá? De uma forma leve e respeitosa, né? Se a turma é muito cheia, claro, você vai ter que pensar na operacionalização desses centros. E aí você pode, às vezes, botar mais. Por exemplo, você vai ter 30 alunos que estão no mesmo nível. Aí você você divide eles em 4 grupos, por exemplo, tá? Que vão estar fazendo a mesma atividade. Você passa um pouquinho num, um pouquinho no outro, um pouquinho no outro, um pouquinho no outro, tá? Então essas coisas têm que ser adaptadas. E tem algumas outras estratégias também que podem ser utilizadas. Não dá para entrar em todos os detalhes aqui, senão eu não respondo todas as questões. A análise do conhecimento prévio por turma ou por estudante? Essa foi uma outra pergunta. Janaína, para fazer a análise do conhecimento prévio dos alunos por turma ou por estudante? É sempre por estudante, tá? É o conhecimento prévio daquele estudante. Agora, nada impede que você tenha, para ter uma medição geral, assim, um termômetro geral, você aplique ali a gente fala assim, tem um outro termo que eu não estou me lembrando agora, com a turma toda. Você joga umas perguntas no ar, chama um aqui, um ali e tal, aí você vai tendo um termômetro da turma toda, meio que você vai conseguir sentir o que os alunos sabem, qual que é o conhecimento prévio deles, tá? Isso também nada impede que você faça isso, mas o ideal do conhecimento prévio é que ele venha com informações um pouquinho mais apuradas, e aí tem que ser uma aplicação individual, tá? Olha, eu achei essa pergunta muito interessante. Se dá para usar o método 4FE para o desenho de projeto pedagógico. Projeto político pedagógico. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas aí eu parei para pensar, para refletir. E eu acho que sim. Acho que sim, faz todo sentido. Tô com maior vontade de testar. Se quiser testar e me contar, eu vou gostar muito. Ponto de partida com conversa. Muitos podem não participar. Quando eu falei ponto de partida com conversa, eu não falei assim para fazer uma conversa informal, entendeu? Assim, vamos ali bater um papo. Não é isso, não. Você vai estabelecer na rotina da sua aula, você vai chamar de 3 a 4 alunos para você fazer algum tipo de alinhamento com eles, tá? Do que eles sabem, de expectativas e tal. Isso depende sempre da quantidade de alunos que você tem, tá? Outra, quem tem na educação básica, professor assistente, ajuda muito. Mas não é simplesmente conversar, você vai fazer aquelas perguntas intencionais que você quer. Por exemplo, você pode levar um livro, tá? Aí você pode mostrar o livro e tal, e ir percebendo qual que é o interesse que eles mostram, o que eles estão entendendo daquele livro, se eles conseguiram interpretar. Então é nesse sentido. Você não vai dar uma cara de uma avaliação, mas você vai trazer informações necessárias. Agora, também nada impede que você consiga isso com conversas informais, só que as conversas informais elas vão ficando mais frequentes quanto mais velhos são os alunos, né? Então, são conversas guiadas com critérios bem estabelecidos. O método 4FE. Como utilizar o método 4FE para salas multisseriadas? O trabalho com salas multisseriadas é um desafio, né, gente? Se com salas seriadas já é. Mas é desafio também porque a gente é muito acostumado com salas seriadas. Mas a questão toda também é estar numa sala multisseriada com um currículo seriado. Aí realmente o trem fica bem difícil. Existe um grande exemplo, né? Que é a Escola da Ponte, todas as escolas oriundas do modelo criado pelo José Pacheco, existem muitas no Brasil. Elas trabalham com salas multisseriadas e atendem às expectativas do currículo. Então, acho que é uma referência que vale buscar, né? Então, eles deixam disponíveis vários temas do currículo daquela série, vamos dizer assim, né? Que aquele aluno deveria estar.
E ele escolhe dentre aquele que ele vai estudar na forma de projetos e tal, e começa a estudar, e aí vai tendo uma facilitação ali, tá? Do professor que tá ali, ou dos monitores, eu não sei bem se eles chamam de monitores, tá? Então, eu acho que vale a pena olhar essa referência. Agora, o método 4FE super dá para ser aplicado para esse contexto também. Porque se você tem um ponto de partida bem definido, o que acontece? Você vai conseguir, ainda que eles tenham idades distintas, agrupá-los de alguma forma e colocá-los para trabalhar em coisas que estão relacionadas. Porque, na verdade, muitas coisas do currículo são como uma espiral, que você vai e volta, só que vai ficando um pouquinho mais complexo. Mas, se alunos que deveriam estar no 3º ano e alunos que deveriam estar no 6º têm a mesma dificuldade, trabalha com os dois juntos, né? E aí, com um você vai mais além e com o outro depois ele vai mudar de área que ele vai estudar, entende? Mas o ponto de partida é fundamental. Fundamental. Agora, acho que vale realmente você ler esses exemplos, tá? Tem o projeto Âncora em São Paulo, tem em vários lugares do Brasil, tá? Aqui em BH tem a Escola da Serra e tem tantos outros. Nenhum é assim como é a Escola da Ponte, né? Mas vale a pena. Norte... Ah, tá. Como é que fica o norte em situações inéditas, como, por exemplo, a que a gente está vivendo da pandemia? Tá? Essa questão da pandemia apareceu na nossa live passada, apareceu agora de novo, porque é o que a gente está vivendo agora, né, gente? Então, o que acontece? Eu tenho dado muitos recursos, compartilhado muito o que eu tenho vivido como, né, coordenadora e tudo mais. E também das minhas experiências com educação à distância. Até saiu aí uma matéria que a Fundação Lehman publicou, depois eu vou compartilhar com vocês aqui. E falando também do meu e-book de 11 possibilidades de trabalho no ensino à distância. E aí, o que eu posso dizer em relação a essa pergunta, né? O norte, foi mais ou menos assim, o norte ele vai mudar, a gente teria que adaptar em momentos como esse, e o que eu posso dizer é, se vocês tivessem um norte bem definido, bem estruturado, vocês estariam sofrendo menos hoje com as aulas remotas. Porque uma das coisas que está lá no norte é você ter um conhecimento profundo da área do conhecimento que você leciona. Então, hoje, a grande questão que muitos professores estão passando é o que eu seleciono para ensinar? Porque eu não vou conseguir ensinar tudo, eu não vou conseguir ensinar nem metade. Os alunos estão ficando cansados, eu também, eles não estão absorvendo, tá assim, né? E aí? Como é que eu vou fazer isso? Agora, se você tivesse um conhecimento profundo da sua área do conhecimento, você estaria sofrendo menos agora, porque você estaria com a tranquilidade, sabendo aquilo que existe de essencial e focando nisso. E aí já me perguntaram, Janaína, mas e quando a área de conhecimento é pedagogia? Onde está o essencial? É um grande desafio, gente, sabe por quê? A pedagogia hoje, como ela é constituída, ela é ampla demais. E assim, eu preciso ser muito honesta com vocês, né? Porque esse é meu papel aqui. Eu convivo muito com pedagogas. E assim, eu vejo muitas vezes muita dificuldade de escrita, de uso da língua portuguesa mesmo. E dificuldades conceituais também em termos de história, geografia, até de ciência, até de matemática. Porque elas não dominam aquilo tudo, é muito complicado. Aí você está sendo direcionado a ensinar matemática, ciência, história, geografia, língua portuguesa, e você é pedagogo, ou seja, você não se especializou em nada disso. Então, também é uma oportunidade para a gente questionar também, tá? A própria estrutura curricular que é estabelecida e por que não podem ser especialistas também nesse momento. Mas, enfim,
E como é que a gente pode tornar a pedagogia um curso que dê mais segurança para os professores, tá? Ou seja, para que a gente tenha uma educação infantil com mais qualidade também. A formação básica ela é fundamental. Na faculdade não me ensinaram a ser professora. A disciplina de didática, a professora deu a disciplina inteira sentada numa cadeira e pedindo para a gente comentar textos. A disciplina de didática inteira foi pedindo para a gente comentar textos. Qual que a pessoa está ensinando didática e não aplica diferentes didáticas? E não mostra isso pra gente. Então, assim, eu não aprendi a ser professora na faculdade. Eu não sei vocês, mas eu estudei na Universidade de Brasília, entendeu? Então, eu vejo que isso acontece no curso de pedagogia. Já trabalhei na gestão disso, trabalhei no redesenho, mas aí também foi indo por um caminho que eu não gostava muito. Mas, assim, o fato é, a situação dos pedagogos e das pedagogas é muito desafiadora, tá, gente? Então, a gente precisa também se questionar lá, né? Será que deveria ser assim? Assim tem que ser formado? Porque, poxa, são as pessoas que vão formar as nossas crianças. Será que elas não teriam que ter uma formação diferente? De como contar uma história, de como trazer a oralidade, de como realmente usar retórica, interpretar um bom texto, as bases de ensino de matemática, mas assim, na base, não precisa ficar, sabe? Como ensinar base da matemática, tá? Para que o caminho cognitivo se desenvolva e a gente acabe com essa maluquice que todo mundo acha matemática difícil, acha que matemática é impossível. As crianças chegam no ensino fundamental 2, não gostam de escrever, não gostam de ler. Então, assim, a gente tem que repensar a formação básica, gente, porque não dá para ser assim, um pouco de tudo, agora vai lá, vai para a sala de aula, seja feliz, né? Então, busque a essência da pedagogia também. Aí o que você vai procurar? O que uma criança, né, ali daquela idade, como é que começou o trabalho dos pedagogos? Vai lá atrás. E aí depois, o que as crianças precisam aprender de fato? No que eu devo concentrar para que eu possa estimulá-las? Estimular o imaginário delas, estimular a memória delas, estimular o desenvolvimento delas. Entende? É isso por aí que você vai pensando. Aí você tem lá o currículo, as atividades, eu sei, já pré-escritas, mas aí você vai dando a sua carinha, você vai dando o seu jeito, você vai fazendo as suas amarrações, entende? E aí você vai conquistando isso. Nem todo mundo aqui vai poder criar uma escola, né, gente, para resolver esse problema. E você precisa trabalhar porque você precisa ganhar dinheiro. Mas se você tiver uma consciência, uma intencionalidade, mesmo com aquele currículo pré-escrito ali, você vai encontrar um caminho para fazer o que você precisa fazer, tá? Mas eu tenho essa opinião. A gente tem que reconfigurar os cursos de licenciatura e os cursos de pedagogia. Como contemplar todos os níveis de conhecimento sem desmotivar? Então, quando eu falei lá atrás, né, no início da live, que precisa ser possível e precisa ser desafiador, é isso que você tem que levar em consideração. Então, se o aluno ficar diante de uma atividade que é fácil demais e só fica parecendo isso, então o que você tem que fazer? Você tem que ter atividades extras na sua sala de aula, possibilidades distintas, aplicar uma diferenciação para que todo mundo possa ir se desenvolvendo, tá bom? E para os alunos que têm mais dificuldade, atividades que sejam alcançáveis, que sejam possíveis de serem materializadas. Isso é muito legal, gente, que lá no curso de aprendizagem ativa na prática, né? Eu ensino algumas estruturas sobre, eu tenho uma aula inteira sobre status, sobre mediação de status. Então, como a gente pode mediar os diferentes status que tem na sala de aula. Por que eu uso esse termo em inglês? Porque eu acho que ele atende bem a gente compreender o que é essa ideia. Na sala de aula, muitas vezes, quem tem mais destaque nem é necessariamente quem entende mais de matemática. Mas ele é o melhor comunicador, ele é o mais bonitinho, ou ele é o riquinho, alguma coisa pode acontecer que influi nesse processo. E ele passa a se tornar uma referência para os outros colegas. Só que muitas vezes ele tem práticas que são práticas danosas, que são práticas que não são recomendadas, que são desrespeitosas. Mas ele vai levando uma galera atrás dele ali, né? Porque ele tem um status alto dentro da sala de aula.
Muitas vezes quem tem esse status alto é realmente quem é muito bom em determinado conteúdo, sempre responde as perguntas, tal. É Hermione Granger, né? Embora que ela não fosse popular, mas existem os populares que são inteligentes também. Aqueles que todo mundo quer fazer o trabalho em grupo com eles, porque, né, sabem fazer e tal. Então você precisa entender que a sua sala de aula, além de ter o contexto, o que cada um sabe, o que um sabe que o outro não sabe, é isso que eu falo lá no curso, existe o contexto de como um vê o outro. E isso impacta também. Então, muitas vezes, o aluno, ele acredita que existe muitas vezes, nessa sala de aula, existe uma amplitude muito grande entre o aluno de maior status e o de menor status. E você precisa dar um jeito de equilibrar. Para você conseguir equilibrar isso, você precisa fazer com que esses alunos aqui mais de baixo mostrem as suas competências, as suas capacidades, os seus valores, né? E muitas vezes o que você vai realmente trazer deles e evidenciar é uma virtude que eles têm, tá? Ou habilidades, por exemplo, de desenho, de outras coisas, para que diante da turma ele seja melhor respeitado. Quando você diminui essa amplitude, o processo de aprendizagem ele flui melhor também, tá? Ele flui bem melhor. Se você tem uma diferença de status muito grande na sua sala de aula, vira um cabo de guerra competitivo e não flui, a energia ela fica atravancada, tá? Então é muito importante pensar nisso também. Eu não sei se você já tinha parado para pensar nisso antes, mas é uma coisa muito importante. A grande parte dos meus alunos lá no curso, eles mencionam lá nos comentários: nossa, não sabia dessa ideia, se mudou muita coisa. E foi essa sensação que eu tive também quando eu tive acesso a essa ideia. Então, se você só fica aplicando coisas difíceis demais para aqueles que têm mais dificuldade, você nunca vai conseguir reduzir esse status. E aí, você só vai, na verdade, alargando ele, aumentando essa amplitude, ele vai ficando cada vez mais abaixo, tá? Então, você vai ter que ir dando essa oportunidade de pequenas vitórias ao longo do caminho, tá? E aí, você sabe onde você quer levar ele, mas você vai dar a ele uma atividade diferente e um pouco mais fácil para ele ir alcançando, para ele ir conseguindo realizar, e você vai evidenciar isso diante da turma também, de uma forma geral, assim, não precisa ser, o fulaninho foi muito bem. Até pode ser, né? Primeiro ano, segundo ano, isso é muito legal de fazer, mas mais velhos, o grupo A mandou muito bem e tal, parará. Eu gostei muito de um comentário que eu vi o Bruno fazendo naquele grupo. Bruno, comenta aí, nossa, foi um comentário top e tal. Aí você pede para ele trazer, foi uma reflexão muito boa, enfim. E aí assim você vai mostrando para todos que para você, no seu olhar, todos são importantes, todos são bons, todos são eficientes, tá bom? E todos podem aprender, ok? E então, como contemplar todos os níveis de conhecimento sem desmotivar? Você vai precisar ter atividades mais desafiadoras para quem já chegou lá e atividades, pequenas vitórias para quem ainda não chegou, tá? Você sugere compartilhar os objetivos de aprendizagem com a turma? Sempre, tá? Sempre compartilhe. Só que dependendo da idade, você vai adaptar a linguagem com que você vai apresentar. Você não precisa daquela forma dura ali como você redige, tá? Mas você sempre compartilha assim, isso é muito importante. Até porque uma das coisas que eu defendo, vocês vão ver na aula de amanhã, não vou ficar fazendo spoiler dessa vez não, é que precisa ter autoavaliação. Isso é uma ferramenta fundamental dentro da sala de aula. E só é possível ter autoavaliação se a pessoa sabe o que era esperado dela, tá? Senão ela não vai conseguir dizer onde que ela tá, se ela não conseguiu, se ela conseguiu. Ok? Taxonomia de Bloom pode ser utilizado para redigir questões de avaliação, né? Sim, com certeza. Deve. É uma ótima ferramenta. E é ótimo, inclusive, porque se você redigir os seus objetivos de aprendizagem utilizando a taxonomia de Bloom, as questões avaliativas elas precisam estar no mesmo nível de complexidade dos seus objetivos de aprendizagem, tá bom? Você não pode pedir na prova uma coisa mais complexa do que aquilo que você ensinou. Então, é ótimo que você também utilize a taxonomia de Bloom como referência. 12. Registro após explicação e vídeo é válido como metodologia ativa? A pergunta foi assim, gente. Talvez eu tenha simplificado porque eu estava escrevendo rápido. Registro após explicação e vídeo é válido como metodologia ativa? Eu vou dizer o seguinte para esse professor ou professora. Wrong question. Wrong question. This is not the right question.
Essa não é a pergunta certa. Registro após explicação e vídeo é válido como metodologia ativa? Essa não é a pergunta. O que você tem que perguntar é: registro após explicação e vídeo é válido para a aprendizagem? Se eu te disser é válido como metodologia ativa, o que você vai fazer com essas informações? Você vai resolver usar? Não, você nunca vai resolver usar alguma coisa por causa disso, porque é válido como metodologia ativa. O que é metodologia ativa, gente? É qualquer prática, qualquer atividade, qualquer atividade instrucional que você coloca em prática dentro da sala de aula, que coloca os alunos como ativos dentro do processo. Ou seja, não vai ser só você falando. Eles vão se movimentar, vão fazer, vão refletir, vão escrever, vão desenhar, vão... Entendeu? É eles ativos, só que ativos verdadeiramente. Então, nesse sentido, para mim, até uma lista de exercício pode ser uma metodologia ativa. Se ele estiver ativo realmente, mas se ele estiver lá morgando, esperando o tempo passar e tal, sem interesse nenhum, só marca X, marca A, B, C, vou chutar. Ah, não, aí não é. Mas se ele estiver interessado, que é um desafio, porque ele quer aprender, porque ele tem amor ao conhecimento, aí ele está ativo. Então, a metodologia ativa é qualquer método que você aplica que o aluno, ele corresponde em ação, em atividade, em dedicação, em engajamento. Então pode ser qualquer coisa. Agora, você não vai escolher o que você vai usar respondendo a essa pergunta. A sua pergunta tem que ser: registro após explicação e vídeo é válido como aprendizagem? É válido para a aprendizagem dos meus alunos? Se eu aplicar isso, eu vou conseguir medir a aprendizagem deles? Eu vou ajudar eles a aprenderem mais? Eu vou ajudar eles a praticarem mais? Sim, ok, então use em sala de aula. Agora, se fulano, ciclano, Harvard, Oxford, sei lá, reconhece como metodologia ativa, não. Não é isso que eu falo aqui na Educaetos. Entende? Não é isso. Eu, às vezes, tenho vontade de pegar essa frase, metodologias ativas, mas eu me rendi, tá? Eu me rendi e coloquei ela como título do workshop. Coloquei, não foi fácil não, tá? Meu primeiro workshop chamou Trabalho em Grupo, o segundo workshop chamou Aprendizagem Ativa, porque eu tenho medo justamente disso, sabe? Que vocês fiquem presos a isso, à metodologia. Não é assim que deve funcionar, gente. Vocês são a coisa mais importante dentro da sala de aula. Vocês têm que se formar enquanto professores, enquanto formadores. Entenderem o que é preciso para ser um formador de seres humanos. Entendeu? A metodologia ativa, ela vai chegar no momento certo, assim, ela vai fazer um sentido. Mas se você começar por ela, o trem... Você vai ficar preso a uma situação que não vai resolver o seu problema. Porque o problema que você tem hoje em sala de aula, de engajamento, não é a metodologia ativa que vai resolver. Só que é isso que as instituições estão investindo, em formação de professores, na metodologia X, Y, Z, que investir numa nota, e as coisas não mudam. Por quê? O método 4FL traz isso, entendeu? No que efetivamente a gente tem que focar? Então, tomem cuidado, tá? É por isso que, assim, o meu curso chama Aprendizagem Ativa na Prática. Eu pensei muito... Na verdade, eu nunca considerei chamar ele de metodologias ativas, mas depois que eu comecei a divulgá-lo, eu tenho certeza que se eu chamasse de metodologias ativas, ele teria chamado muito mais atenção. Mas eu tenho, né, eu também não posso ter um curso meu curso, vamos dizer assim, o estado da arte daquilo que eu acredito ali, o meu sangue, a minha alma tá ali, tanto que ele é um curso infinito, eu posso dizer, né, porque eu não paro de inserir coisa lá, na segunda-feira vai lançar a versão nova, e quem entrou lá no primeiro tá vendo todas as atualizações, ou seja, eu não fico pedindo para a pessoa pagar de novo para entrar na nova versão, eu atualizo para ela. Porque meu objetivo não é esse, entendeu? Meu objetivo é o quê? É estar sempre ali abastecendo daquilo que eu acredito, daquilo que eu defendo. Então, meu curso realmente não poderia chamar metodologias ativas, mas aí no workshop eu pensei, cara, eu tenho que atrair esse povo. Então, eu vou chamar de metodologias ativas. Mas no primeiro vídeo eu já te disse. Olha, eu chamei esse vídeo, vou te contar um segredo, só para te laçar. Eu fiz isso com meu marido também para laçar ele.
Usei charminho. Depois ele viu a realidade. Mas aí, né, já tinha segurado. A gente faz isso, na verdade, né, gente? Com tudo na vida. Então, quando a gente gosta de alguém, quando a gente se apaixona por alguém, quando a gente quer alguma coisa na nossa vida, quando a gente está numa entrevista de emprego, né? A gente quer convencer, a gente quer trazer para nossa direção. Então, a gente se empenha nisso, em outras coisas, né? Para poder aquilo acontecer. Não, mas a gente chega na sala de aula com aquele trem mais, sabe, gente? Ah, isso aqui, parará, parará, vamos lá, anota aqui. Parece que a gente não está realmente se dedicando até, sabe? Aqueles alunos todos ali assim, eu quero conhecer, eu quero aprender, eu quero crescer. Então vamos tomar cuidado com as coisas que nos dizem que nós temos que fazer, que nos afastam ainda mais do essencial, tá? Então, como saber se os objetivos essa foi uma outra pergunta. Como saber se os objetivos se relacionam com a escala da taxonomia de Bloom? Eu fiquei um pouco confusa, porque na verdade não é saber se os objetivos se relacionam com a escala, você vai redigir os objetivos a partir da escala da taxonomia de Bloom. Então, a taxonomia de Bloom vem antes. É a partir dela que você vai redigir os objetivos, tá? Você não tem que redigir o objetivo e depois comparar em qual escala ele está. Você vai usar a escala como referência. Objetivos de aprendizagem são objetivos específicos? Olha, de uma forma são porque eles são mais focados, né, gente? Eles são, assim, não são coisas genéricas, é para aquela aula. Os objetivos de aprendizagem, eles são para aula, mas é claro que eles podem se estender por mais de uma aula, ok? Porque pelo tempo e tal, não vai dar para alcançar, não tem problema. Mas ele não é de um ano, por exemplo. Ele pode ser de uma sequência didática de 2, 3 aulas e tal, pode. Mas ele é um pouquinho mais sucinto, né? E aí, sucinto assim, mais específico nesse sentido, sim. Agora, ele vai levar a objetivos maiores também, né? Que você tem dentro da sua disciplina. E que no nosso caso, com a base nacional, já tem lá algumas coisas descritas que a gente pode e deve questionar, tá? Vamos lá. Começou, não concluí, mas nunca abandonei do Caetes. Jorge. Ô, Jorge, você é antigão aqui, Jorge. Acho que você deu uma sumida grande, hein? Na educação física, daria para aplicar a 4FE? Com certeza. Hoje, o professor de educação física que trabalha comigo, eu acho ele muito massa nesse aspecto, sabe? Porque ele traz uma perspectiva muito legal da educação física, não é só esporte coletivo, né? Ele começa a falar, você vê que ele é apaixonado no trabalho que ele faz, sabe? É tão legal. É precisão corporal, sabe? É você encontrar uma outra forma de ver o outro, a posição do outro, o papel do outro, é você saber trabalhar em time, né? E outra, você também ter acesso à cultura de alguma forma, né? A jogos tradicionais, a dança, enfim. Então, por exemplo, saber fazer um bom alongamento diário, né? Um alongamento que ativa a respiração, o corpo, que faz uma conexão importante, sabe? Com botar o sangue para circular mesmo, com a saúde, né? Tem muita coisa. A gente acha que é só futebol, basquete. Mas aí é por isso que você tem que buscar esse sentido. Que daí a sua aula vai mudar totalmente. Olha só, esse tanto de coisa que eu falei agora. Talvez você já tenha pensado. Mas eu sei que muitos professores de educação física não. Entendeu? Porque tem que mergulhar. As crianças, quem cuida delas? Como assim? Não entendi. Deve ser na hora que eu falei alguma coisa, né? Que aí não fez sentido. Se for aqui em casa, os dois estão dormindo. Porque a gente bota pra dormir 7h30. Boa noite. Quando não há interesse em aprender, qual método usar? Ai, gente, eu amo essas perguntas. Muito bom. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês aqui bem legal.
Do jeito que a escola está estruturada e desenhada, na maior parte das vezes não tem interesse para aprender, não. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que eu fiz esse workshop, é por isso que eu tenho um curso de aprendizagem ativa na prática, porque não tem interesse, não, porque está desinteressante mesmo. O que a gente deve fazer? Mudar a nossa prática, mudar a nossa forma de ver a educação, aplicar o método 4FE, é isso que tem que fazer. A fórmula está dada. Tá explicado, eu não consigo explicar todos os detalhes como eu explico no curso, no workshop, não dá, é claro, né, gente? Mas assim, a fórmula tá dada, entendeu? E agora vocês estudarem, se empenharem, se desenvolverem, entendeu? É isso que vocês têm que fazer. Agora, é isso, aluno engajado é minoria. Esse é o grande problema. Essa é a pergunta de $1 milhão. Entendeu? Essa é a pergunta de $1 milhão. O que tem que fazer? Tem que mudar. Tem que mudar, porque eu não tô falando... E quando eu falo mudar, que eu acho que é um grande problema hoje, é achar que a gente vai trazer alguma coisa totalmente nova e tal. O meu mudar é... A escola do século XIX para cá, ela é uma pequena, grande tragédia. Agora, existem muitas referências anteriores a isso que são fantásticas. Então, assim, pegue um bom livro. Eu posso trazer essas referências, eu tô querendo trazer isso também. Já, mas assim... Eu quero muita coisa, tá, gente? Mas com 2 meninos e... Olha, não é fácil, não. Mas, assim, trabalhando fora e tocando Educaetse, querendo fazer live todo dia. Mas vamos lá, vamos vencendo. Mas, assim, eu quero fazer depois algumas lives ou vídeos no YouTube para poder ensinar para vocês, sabe? Como um pouco da pedagogia clássica, né? Da filosofia clássica e como isso era aplicado nas escolas clássicas, e depois a gente pode chegar no Renascimento, a gente pode ir fazendo um estudo, sabe, gente, para poder a gente realmente entender como é que a educação chegou onde ela chegou, tá? E o que a gente pode fazer para resgatar aquilo que é bom, tá? E inovar dentro disso também, trazer a nossa cara, né? E também, é claro, o pessoal fala muito hoje de considerar essa nova geração, educação 4.0 e tal. Acho que isso é relevante também. Hoje o mundo tem internet, hoje o mundo tem outras coisas. Agora, os valores, virtudes, existem desde que o homem é homem. Formar um ser humano em sua humanidade não é geração X, Y, Z, W que vai mudar isso. Então, esse não é o tipo de coisa que a gente precisa necessariamente inovar. Vocês estão comigo? Que daí agora assim, não, mas agora como, né, tem isso, aí educar é diferente. Não. Formar um ser humano é uma coisa, desde que o mundo é mundo. Tá? Agora, você pensar que hoje os alunos têm muito acesso à internet, nanotecnologia, não sei o que, parará, aí eu boto fé. Eu acho que é uma coisa que vale se considerar, ok? Mas a gente tem que ir lá pro passado, gente. A gente tem que ir pro passado, tá? Isso é muito importante. Fica me vindo várias ideias de coisa para falar, mas eu fico me podando, tá? Fico me podando. Porque eu vejo algumas coisas entrarem na educação e eu falo assim, gente, será que o povo não tá vendo que isso é furada, sabe? Porque assim... Esses caras perguntando dos meninos, ó, acordaram ali um. Foram chamar, menina, a gente não pode falar assim, dormiu, ou dorme a noite toda, ou tá comendo tudo, não pode falar não. No dia seguinte. Mas enfim, gente, não é moleza. Vamos pegar mais pergunta aqui? Ela explicou aqui, ó. As crianças, nesse momento de pandemia, perdem sua liberdade e autenticidade. Não sei se eu concordo assim, não, Simone. O que está acontecendo nessa pandemia, infelizmente, é que as crianças estão tendo que ter aula olhando para o computador. E isso é terrível, né? Isso é chato, as crianças estão ficando cansadas, isso não é saudável, mas ao mesmo tempo, o que a gente vai fazer, né?
Eu estou vivenciando isso como coordenadora, estou dando o meu jeito de equilibrar sentimentos de pai, de crianças, de professores e os meus princípios. Não está sendo uma coisa fácil. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo também que é o que a gente tem para hoje. Então, a gente tem encontrado uma melhor forma disso. Mas eu não acho que elas estão perdendo a liberdade, nem a autenticidade. Eu não vejo, assim. Eu acho que isso depende de como os pais estão criando ou como a sua escola conduz isso. Mas a liberdade não... A liberdade... O que é a liberdade? Vamos aproveitar essa oportunidade, tá, gente? O que é liberdade? O que é autenticidade? Isso é uma pergunta muito importante da gente fazer, sabe, gente? Liberdade, um ser humano livre, de acordo com a filosofia clássica, é um ser humano que se aproxima cada vez mais do entendimento do que é a vida, do que na filosofia clássica se chama de razão, que não tem nada a ver com razão versus emoção. É uma pessoa que consegue agir na vida com razão, né, de forma racional, no sentido de que ela consegue tomar decisões com consciência, com calma, com tranquilidade, com paciência, com equilíbrio. Ou seja, não é uma pessoa que vive por instintos, tá? Essa razão maior ou esse nível espiritual onde a pessoa é capaz de imaginar, a pessoa é capaz de memorar, a pessoa é capaz de refletir, de ter uma reflexão profunda, fazendo conexões, isso é chamado de um nível espiritual, tá? Então, a liberdade verdadeira a gente alcança quando a gente chega nesse nível. Isso é verdadeira liberdade, não é não poder sair de casa, não posso sair de casa, não tenho liberdade. Quem é verdadeiramente livre dentro de si não é um monte de porta fechada que vai perder a liberdade. Entende? Porque no seu pensar, na sua reflexão, no seu autodesenvolvimento, a vida continua acontecendo. O desenvolvimento continua acontecendo. Então as crianças, imagina, elas estão junto do pai e da mãe, estão em casa, estão criando, estão lendo, estão desenhando, estão brincando. Perdeu a liberdade, eu não vejo assim. E a autenticidade, chegar, né, a ser autêntico, isso é uma caminhada muito grande. As crianças são muito mais do que nós, muito mais, muito mais. A gente fica aqui, olha eu me polindo para falar um monte de coisa que eu queria ter falado, não falei, vocês viram, até parei um pouco de falar. Então, assim, a autenticidade, criança não tem isso, né? Agora, a autenticidade no sentido de qual marca que elas vão deixar, a marca específica que elas vão deixar no mundo de uma forma consciente, clara e tal, aí elas vão ganhar com a maturidade, claro, porque elas são crianças. E isso se elas tiverem a sorte de não perder ao longo desse processo, essa busca e, enfim, né? Não só a sorte, né? Mas, assim, a presença dos pais, né, é muito importante, da escola, de auxiliar sempre as crianças a viverem num nível que seja um nível mais elevado, né? Então é isso, vamos ver aqui. Gente, me perguntaram, algumas pessoas têm perguntado se vai ter certificado. Então vai, tá? O workshop tem certificado para quem concluir. Depois de concluir, a gente manda, né, uma espécie de um formulário. E aí, uns dias depois, tá, gente? Aí vocês têm que preencher lá, mas é como se fosse uma avaliação. E aí, respondido, tem um prazo, a gente manda o certificado, tá bom? A gente vai mandar tudo por e-mail, vai ser tudo por e-mail. O isolamento... Ah, tá. É que eu tinha anotado algumas coisas aqui. Essa questão do isolamento eu já falei também, tá? Acho que vai dar, então, para responder mais uma aqui. Dá para aplicar o método efetivamente nas aulas de responsabilidade, cidadania e nas suas de artes? Deve ser nas aulas, né? Dá em qualquer, gente, em qualquer disciplina, em qualquer segmento, em qualquer série é aplicável, tá bom? Não se preocupa. Agora, quando você tá falando, por exemplo, de aula de empreendedorismo, você vai ter que ir na origem do empreendedorismo, estudar bem o que é empreendedorismo, como aplicar, responsabilidade e cidadania. O que é cidadania? Da onde vem esse conceito de cidadania? O que é ser um cidadão? Tá? E aí você vai buscando isso para você poder aplicar essa área da melhor forma possível, tá? Isso é possível de cosmetologia a qualquer coisa, tá, gente? Porque se essa a área que você escolheu ensinar, ela tem que ter um sentido, tá? Tem que ter um sentido. O que é esse sentido? Não é necessariamente um sentido, eu vou transformar o mundo com isso que eu estou ensinando. Responsabilidade e cidadania é mais possível, mas se você estiver falando, por exemplo, de estética,
É possível também, claro que você pode trazer. Mas, por exemplo, cosmetologia, que é essa palavra, o sentido não precisa ser necessariamente alguma coisa que vai transformar o mundo. E isso não vai tornar essa área menos importante. Agora, o que existe de essencial dentro da cosmetologia, entendeu? Por exemplo, o meu pai, ele trabalha com cosméticos. E eu admiro demais o trabalho dele. E ele trabalha com cosméticos veganos, produzindo por meio de uma árvore chamada mulateiro, que é uma árvore considerada como a árvore da juventude, uma árvore amazônica. Ele cria fórmulas muito fantásticas e é uma coisa que eu utilizo na minha vida, na vida da minha família também. Então eu tenho uma admiração muito grande. Então, assim, não importa a área, tá, gente? Você não precisa ser um médico para você ser um ser humano incrível. Você não precisa ser um advogado para você ser um ser humano incrível, sabe? Não foi fácil para mim bancar de fazer geografia, mas ainda bem que eu banquei. Então, por quê? A liberdade verdadeira, ela tá aqui, ó. A gente vivendo a nossa vocação, os nossos próprios sonhos e vibrando no nível mais alto, não é no nível do instinto. Qualquer coisa nos abala, qualquer coisa a gente fica melindroso. Você falou uma coisa que eu não concordei, eu não gosto mais de você, entendeu? Porque isso mostra o quê? Tudo fica muito autocentrado. Então a gente precisa expandir. Então o método 4FE, o que ele traz também? Uma oportunidade de crescimento pessoal para a gente ter essa expansão, para a gente agir pensando nos nossos alunos, no desenvolvimento deles, na formação deles. E isso implica a gente começar a se formar. Porque se a primeira coisa que a gente ouve, diferente daquilo que a gente esperava ouvir, a gente se incomoda, aí depois se o aluno se incomoda com a gente acha ruim. Olha só, nossa senhora. Mas a gente age do mesmo jeito, vocês estão entendendo? É só um exemplo aleatório que eu estou dando aqui. Mas é preciso coerência para ser professor. Não é moleza, né, gente? É preciso tanta coisa para ser professor. Mas a boa notícia que eu posso dar é que é uma grande oportunidade de desenvolvimento, tá? O objetivo de aprendizagem pode ser entendido na BNCC como as habilidades? Não, as habilidades, elas podem ser referências para você redigir os seus objetivos de aprendizagem. É assim que eu faço. Já que tem que ser ensinadas, eu olho para elas, mas aí eu redijo os objetivos por aula, porque algumas delas demoram muito tempo para serem adquiridas, tá? Então você tem que olhá-las, ver o nível que elas estão ali e vai redigindo objetivos de aprendizagem menores que levem até elas, tá? Gente, o Instagram já está começando a me mandar embora. Mas assim, a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje essa transformação é possível para todos, é possível para qualquer professor, é possível para professor de qualquer área do conhecimento, tá bom? Então não fique achando que se você ensina odontologia, ou se você ensina letras, ou se você é pedagogo, não vai dar, vai dar para todas as áreas, só que você tem que se dedicar, você tem que ter uma entrega. Amanhã de manhã sai a terceira e última aula, fica ligado. E sabe qual que é a boa notícia? Eu resolvi compartilhar com vocês um arquivo lá, um bônus, tá? Que é só para os meus alunos do curso de aprendizagem ativa na prática, mas que eu vou deixar lá para vocês também, para ser um guia, tá? Para a transformação de vocês. Gente, grata por me escutarem. Vão lá agora ficar com a família de vocês, né? Se vocês não jantaram ainda, jantar, tá bom? E a gente vai ter uma outra live no sábado, tá? Para quem é aluno do curso de aprendizagem ativa na prática, no sábado de manhã a gente tem a nossa mentoria online ao vivo, vai ser muito legal. E é isso. Então tá, a gente conversa, tá, gente? Tudo de bom. Eu vou terminar com a minha frase clássica. Vamos juntos humanizar a educação? Tchau, gente. Com Deus.